continuando aqui nosso estudo do belíssimo Sri Upadeshamrita, né? Vamos para o verso 6. Então, eles põem um título aqui, né? Que é assim, é proibido ver os Vaishnavas transcendentais com uma visão material. Então, tem um verso. Dreshtam Swabhava Janitai Vapushacha Doshai Na Prakritatvam Viha Bhakta Janasya Pashit Gangam Vasana Kadu Buddhapena Pankair Brahma Dravatvam Apagachati Niradharmaihi. Então, assim, os Vaishnavas situados neste mundo material não devem ser vistos com uma visão material. Em outras palavras, não devemos considerá-los como sendo almas condicionadas comuns. Esse é um termo muito entre a gente, alma condicionada, não? Ou seja, que está condicionado a esse mundo, no tempo, espaço, assim por diante. As imperfeições visíveis em suas naturezas, tais como nascimento em uma casta baixa, letargia, uma certa dureza, né, uma aspereza, e assim por diante. E as imperfeições visíveis nos seus corpos, tais como ser feio, característica de uma pessoa com corpo feio, ter deformidade, doença e assim por diante, são precisamente como aparecimento de lama, espuma, né, e bolhas no rio Ganges. Apesar de sua aparente poluição, né, na água do Ganges, ela, lembrando que é Gangá, na verdade, uma mulher, né, ela retém sua natureza com uma transcendência líquida. Similarmente, os Vaishnavas autorrealizados sempre existem no plano transcendental e não devemos atribuir defeitos materiais a eles. Beleza? Então, aí veio o primeiro comentário, Padesha Prakashika Tika, que é de Radharamana Das. Devido a eles residirem dentro deste mundo da matéria, né, os Vaishnavas puros, então a gente está vendo que eles estão falando dos Vaishnavas high level, né? Parece ter alguns defeitos, né, dentro da perspectiva mundana. Inclusive tem uma passagem de Ashtavakra Muni. Ashta quer dizer 8, Vakra quer dizer torcido, assim. Ele nasceu meio troncho, com 8 partes, assim, ele era todo, tinha um corpo, né, bem defeituoso para a nossa visão material. E teve um conselho de pessoas sábias e chamaram ele. Só que muita gente não conhecia ele. Quando ele entra nesse conselho, todo mundo começa a rir do corpo dele, porque ele era bem desengonçado. E ele começa a rir também. Tudo, porque você está rindo? Eu falei, ele disse assim, eu pensei que estava vindo num conselho de sábios, mas eu vim para uma reunião de sapateiros. Isso é engraçado. Porque sapateiro, né, mexe com couro de sapato. Então, ele quis dizer justamente que as pessoas só estavam reparando no aspecto externo dele. Isso é o Ashtavakra Muni, que já instruiu o pai dele, no ventre já instruiu o pai dele. Então, todavia, não devemos considerar tais devotos como sendo materiais, ou, em outras palavras, como serem almas condicionadas comuns, como a gente, né?
Se alguém repara imperfeições nas suas naturezas, tais como aspereza, raiva, avidez e assim por diante, ou imperfeições em seus corpos, tais como falta de limpeza, feiura, velhice e assim por diante, ele nunca deve atribuir coisas mundanas a eles. Nunca devemos atribuir coisas mundanas a eles. É impossível que essas imperfeições mundanas existam com devotos espiritualmente que tenham corpos espiritualmente perfeitos. Portanto, perceber esses defeitos mundanos em devotos elevados é ofensivo. Esse ponto se fez muito claro com o exemplo da água do rio Ganges, né? Então, tem até uma história de um professor de yoga, eu não sei se é verdade, mas me contaram há muitos anos, que ele trouxe água do rio Ganges, de uma parte bem suja, né? Porque o rio Ganges, eu tomei banho pra caramba lá, e a parte bem limpinha, assim, aparentemente bem limpinha, né? Então, ele disse que ele trouxe uma amostra da água do Ganges aqui e levou para um laboratório de análise, né, de água, e dava que ela estava limpa. Seu professor, que ele nem é Vaishnava, nem nada, né? Eu ouvi essa história. Então, ele está dando exemplo, justamente, que o rio Gangá, ele é transcendental, né, que ele vem, que a gente já falou aqui, eu acho, que é uma menina, na verdade, Gangá é uma menina, uma gopi, que ela se derrete de êxtase, e ela vai passando por várias camadas do universo depois, e tem vários nomes, Mandakini, Janavini, assim por diante. Então, a água é pura, independente da gente ver se está suja ou não, né, para os nossos olhos. E ele está dando esse exemplo, né, de devotos puros mesmo. A gente tem defeito. Mas mesmo assim, em geral, tem dois níveis do verso, né? Mesmo a pessoa que seja um Vaishnava sincero, e não seja puro, o ideal também não ficar vendo defeito nele. Você não tem lá seus defeitinhos, porque das nossas vidas anteriores e tudo mais. Mas o ideal é não ficar vendo isso. Não é ficar cego, né? Porque de repente você está seguindo uma pessoa ali que não tem bons hábitos, né? É um Vaishnava ainda, mas não tem bons hábitos. Você fica cego, tá tudo bom. Você vê, isso para mim não é legal, mas respeita. Agora, ele está falando de pessoas que são completamente puras, né? Que é aquilo que a gente já falou aqui repetidamente, que o Vaishnava mesmo, puro, que vem do plano transcendental, ele não tem o corpo material. Isso é um tema bem difícil, né? Porque você toca nele, você vê ele envelhecendo, você vê ele com doença, né? Você vê de repente que ele dá uma bronca em alguém, faz alguma coisa, aparentemente erra, esquece algo. Então, isso é muito difícil de ver. E também isso pode ser muito perigoso, porque alguém pode se valer dessas premissas aqui e dizer que ele é transcendental. Então, é bem perigoso. Mas, na dúvida, né, tem esses livros assim, que ensinam a gente a ver várias coisas que podem ser contraditórias com essa afirmação de uma pessoa que queira enganar, né? Beleza? Então, esses Vaishnavas que vêm do plano direto lá de Krishna Loka, seja Vaikuntha, ou seja, do plano espiritual, eles nunca assumem um corpo material e, consequentemente, nenhuma mazela material. Né? Então, isso é bem interessante, é difícil de perceber e de agir, mas é isso assim.
Aí depois vem o Pilsha Vaishnavritti, que é o comentário de Bhaktivinoda Thakur. A instrução desse sexto verso é que é inapropriado perceber defeitos mundanos, defeito tem que ser mundano, né? Mas tudo bem, em devotos puros, e considerá-los como sendo meramente almas como a gente. É impossível para devotos puros cair na má companhia e cometer ofensas ao santo nome. Talvez possa haver alguma imperfeição em seus corpos, em suas naturezas. A falta de limpeza, a deformidade, o aspecto feio, a velhice, assim por diante, são imperfeições corpóreas. Nascimento numa classe baixa, como Haridas Thakura, né, aquele exemplo. Haridas Thakura nasce numa classe baixa, mas é o Vaishnava de alto quilate. A aspereza, a letargia e assim por diante são imperfeições de caráter. Aí ele continua também, né, que a água do Ganges é considerada pura a despeito, né, da sua aparência natural de bolhas, espuma e lama. Né? Mas mesmo assim, sua natureza continua transcendental, ela não é perdida. De forma similar, Vaishnavas que realizaram as suas identidades eternas, não estão contaminados por essas transformações naturais do corpo físico, tais como nascimento, velhice, morte e assim por diante. Portanto, mesmo observando essas imperfeições no Vaishnava puro, uma pessoa deve realizar bhajana e nunca desrespeitá-lo. Senão esse bhajana vai cair. Por desrespeitar tais pessoas, uma pessoa se torna um ofensivo, um aparadhi. Você lembra que a gente falou que a aparadha, a apa inferior, radha priti, essa definição da Bhaktivinoda Thakura, priti quer dizer gosto por algo, né, afeto por algo, ela vai diminuindo. Né? Quando você repara que tem, no caso aqui, né, você começa a ser ofender esse Vaishnava, achar que ele... uma vez eu ouvi um discípulo falar assim, meu guru tá gagá. Né? Eu achei, caramba, é muito feio. Mesmo que o guru dele talvez não fosse, sei lá, transcendental e tudo, mas não é uma atitude respeitosa. Falar que meu guru tá gagá, pô. Não tem nada a ver. Então, aí ele está vendo essa coisa, né? Então, isso diminui nosso gosto, né? A parada, essa atitude, ela diminui nosso gosto quando Vaishnava. Ou seja, como o nome diz, a parada, né? Vai surgir um gosto inferior. Teoricamente, eles chamam de vantagem. Na Gita fala vantagem, é aquela pessoa que come o próprio vômito. Escatológico, mas que é disso que a pessoa quando vomita, né, ela põe para fora aquilo, ela renega aquilo ali e depois aceita de novo. Ou seja, né, você renega a sociedade, talvez, a sua família, esses apegos, aparentemente. E se você faz aparadha, né, o teu gosto, ele volta a ser o que era. Por isso que eles chamam de vantagem. Você rejeitou aquilo e depois aceita de novo. Porque a gente não está no estágio puro e essas atividades, elas fazem isso. Né? Porque você, às vezes, a gente tem um gosto de cantar e aquilo se torna meio maçante, difícil. Conviver com os outros Vaishnavas já não tem muito interesse. Você prefere conviver com outras pessoas, né? Ouvir os kathas, né? Essas narrações sobre Krishna, já você fica meio disperso, você prefere ouvir outra coisa.
Quem já está há muito tempo nessa história, a gente vê, né, o processo de muitos, e o nosso processo. Assim. Então, você vê que a pessoa, não tem mais tempo, ela não consegue encontrar mais tempo para ouvir essas coisas, para ter esse relacionamento. Tem gente que não tem tempo mesmo, tá? Assim, é meio mais difícil. Mas eu estou falando nesse caso, porque o gosto vai diminuindo. Você prefere fazer outras coisas ficam interessantes. Aquilo que você tinha falado já não era mais legal, volta a ser interessante. Então, esse é um sintoma da parada. Anuvriti, que é o comentário de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. Não devemos perceber os aparentes defeitos dos corpos ou do caráter, né, dos devotos puros, por vê-los tais com uma visão mundana. Assim como a água do Gangá sempre permanece transcendental, embora sejam misturados com essas coisas que a gente falou, de forma similar, os devotos puros são sempre transcendentais. Vê-los com base nas considerações mundanas é uma atitude ofensiva. Shri Krishna na Gita 9:30-31 também nos aconselhou a ter cuidado com isso, que é o verso polêmico também. É o 9:30, Pichet Suduracharo Vajate Manananya Bhak Sadhu Revasa Mantavya Samyag Vyavasito Hissaha Kshipram Bhavati Dharmatma Shashvatchantim Nigachati Kaunteya Pratijanihi Name Bhakta Pranashati. Mesmo que a pessoa mais mal, né? Não é pior, é mais mal, comportada, se ocupe no serviço devocional a mim, né? Ela é digna de ser considerada uma pessoa santa devido à sua inteligência estar fixa na minha devoção, né, a Krishna. Ele rapidamente conserta, entra na linha, né, e alcança a paz eterna. Ó filho de Kunti, né? Ó filho de Kunti. Diga que meu devoto nunca perece. Né? Clame que meu devoto nunca perece. Então, de novo, né, a pessoa pode usar esse verso como desculpa, como eu já ouvi, né, a pessoa está numa posição, cai daquela posição, faz uma coisa estranha, e cai naquela posição, e volta, e cai, e fala, não, tem que considerar uma pessoa santa. Né? Bhaktivinoda Thakur, ele fala num comentário que, tudo bem, você considera, porque é bom para a gente, na verdade. Não necessariamente ele não é aquilo, mas eu não devo considerar, não. Então, isso é interessante, que é uma visão daqui para lá. Tá bom? Então, eu devo considerar ele como um sábio nesse sentido, mas isso também não quer dizer que eu vou segui-lo. Mas é melhor para mim considerar, mesmo que ele não seja, né, que na realidade ele ainda tenha realmente aquele defeito, mas eu não devo considerá-lo. Uhum. Mas mesmo assim eu tenho que viver com o poder de discriminação para falar, né, ele é uma pessoa santa, está no caminho, mas eu não devo segui-lo nesse momento, como a gente viu nos outros versos, como a gente tem que agir com diferentes Vaishnavas, né? Kanishta, Madhyama e Uttama. Né? Presta as reverências, não, e se a pessoa for muito nociva, mesmo sendo Vaishnava, você presta reverência à distância, né? Sempre considerando ele está no caminho, e assim por diante. Beleza? Agora, se for óbvio, em relação ao Mahabhagavata, é outra história. Então, ele continua. Embora um devoto de Krishna possa assim, não ter nascido numa família de Brahmana, ou na linha dos Goswamis, né? Não considerá-lo como um Goswami ou Prabhu
né, é considerado como você estar vendo ele com a visão mundana. Né? Ou seja, mesmo que esse Vaishnava ele não tenha nascido numa linhagem mais elevada, né, porque isso na Índia acontece muito, né? O cara nasce numa família de Goswamis, né? Em geral, Goswamis são aquelas pessoas que vêm de umas pessoas santas lá para trás, e muitos Goswamis, especialmente Vrindavana, digamos, o tataravô já servia da idade, e aí passou para o bisavô, que passa para o avô, e assim por diante. E não necessariamente também eles têm essa qualidade de Goswami. Às vezes é só um título. Né? E ao contrário, óbvio, acontece. A pessoa nasce numa família que não seja materialmente elevada nesse sentido, não tem essa linhagem, de novo, como o caso de Haridas Thakura, e é um Goswami. Então, se você não tratá-lo como um Goswami, lembrando, né, Swami é o senhor do Go dos sentidos, Go também é Gopis, Go também é terra, Go também é vaca, Go também é Brahmana, Go também é sol. Então, essa palavra ela se expande em muitos significados, mas no caso aqui mais no senhor dos sentidos, no caso mais elevado, que ele é o senhor do próprio Govinda, né, porque esse amor dele é tão grande que ele pode controlar Govinda, pelo amor, claro. Então, você não chamá-lo assim também é considerado uma ofensa, né? Ter uma divisão, você está vendo uma visão mundana, e o outro você está achando que é um Goswami só porque nasceu naquela linhagem. Devotos nascidos nas linhagens de Goswamis e aqueles nascidos em outras castas devem ser tratados da mesma maneira. A despeito da casta na qual um devoto nasceu, atribuí-lo conceitos materiais é ofensivo. Porém, se qualquer pessoa que fez qualquer progresso, alcançou qualquer degrau no caminho de Bhakti, considerar-se um devoto e começar a engajar em uma conduta material não apropriada, ele certamente vai cair do caminho de Bhakti. Né? Por entrar em contato com outras pessoas, a sua Bhakti é destruída. Né? Então, sempre lembrando, né, que a Bhakti mesmo, ela nunca é destruída, mas o meu caminho, o meu trilhar, ele sofre uma queda. Né? Bhakti nunca será destruída, tanto que a pessoa nem alcançou Bhakti ainda para poder supostamente destruir. Algumas pessoas, estando orgulhosas do seu nascimento numa família bramânica ou de uma linhagem elevada similar, são capazes de conceber a conduta impecável dos devotos que nasceram e talvez em outra linhagem e sejam perfeitos. Né? Devido a isso, eles desrespeitam os Vaishnavas de várias formas e se tornam ofensores aos pés dos Vaishnavas. Vaishnava Paradis. Portanto, dessa forma, os sadhakas devem ser extremamente cautelosos. Né? Então, ele está falando aqui também que esse pessoal que às vezes nasce, que eles vão chamar de Jata Gosai, Goswami de casta, isso acontece muito na Índia, né? Que às vezes vê que a pessoa não tem um comportamento ideal, porém, como ele nasce nessa linhagem superior, entre aspas, né, nesse caso, ele fala que os outros não valem nada. Né? A gente vê que no templo de Jagannatha Puri, os ocidentais não entram, só entra o que eles consideram sendo hindus, que acaba virando sinônimo de indiano. Eu tive num templo de Shiva,
Então, eles não deixam, né? Tem os templos mais supostamente ortodoxos, né? Que na verdade não seriam uma ortodoxia, e eles não deixaram eu entrar. Foi até engraçado que eu citei um verso em sânscrito pro guarda, ele riu e tudo, que não deixa entrar ali. E depois eu estava reparando, você só vai até um ponto, mas não entra no templo mesmo, né? Que entrou um budista, né? Um monge budista. Aí a gente vê como a coisa é muito louca. Um budista, ele não é hindu. Como é que ele entra no templo? Supostamente, nós somos mais hindus do que os budistas. Eu falei, olha, então vira, na verdade, uma coisa muito, como a Savakra falou, de sapateiro, né, de ver o externo, só o couro mesmo. Então, o budista era indiano, né, era do país ali. Então, esse conceito hindu, ele acaba sendo uma coisa muito mundana ainda para essas pessoas. Aliás, na verdade, os budistas são antagônicos, né, numa certa, ao Vaishnavismo. São a ideia deles, né? Não é que eles combatam, mas a ideia, né, original do Gautama Buda, não do Vishnu Buda, né, do objetivo deles é antagônica ao objetivo Gaudiya Vaishnava, aliás, qualquer tipo de Vaishnava. Aí você vê essa coisa, né, bem estranha. Enfim, mas faz parte do mundo, né? Por isso que é mudando. Então, a gente acaba aqui esse versinho e vamos passar ao verso 7, que é intitulado aqui o processo de realizar bhajana dos nomes e passatempos de Shri Krishna. Então, um verso assim, Syat Krishna Nama Charitat Sitapi Avidya Pito Pataptarasana Narochikadu Kintu Adarat Audinam Kalu Saiva Justa Swadvikramad Bhavatitat Ganda Mulahantri. Então ele fala assim, esse verso. Arro! Arro quer dizer, ó, aqueles cujas línguas estão afligidas pela icterícia de avidya, icterícia, todo mundo acho que sabe que é uma doença, ou, em outras palavras, aqueles que estão afligidos pela ignorância que nasce de estar indiferentes a Shri Krishna desde tempos imemoriais, não pode usufruir dos nomes, forma, qualidades e passatempos nectários de Shri Krishna, que são comparados ao dulcíssimo açúcar candy. Ao invés disso, esses atributos têm um gosto amargo para eles. Porém, com grande fé, devemos regularmente aceitar esse açúcar candy de cantar e ouvir, né, os nomes, as formas, as qualidades e passatempos de Shri Krishna, que são dulcíssimos. Dessa forma, gradualmente vamos saboreá-los e destruir pela raiz, né, essa doença, que é a icterícia, né, de avidya, ou seja, avidya quer dizer ignorância, avidya, conhecimento, avidya, ignorância. Ou indiferença, que ele botou aqui, de Shri Krishna. Em outras palavras, nos tornaremos espontaneamente apegados a Shri Krishna. Então, diz que a icterícia, ela deixa o sabor doce e amargo, né? É uma doença do fígado, né? Diz que quando você come uma coisa doce, é super amargo. E na cultura aqui, lá indiana, diz que a cura para ele é um tipo de açúcar, chamado açúcar candy. É um açúcar meio pedra, assim, meio durão. E quando você come açúcar candy, que é dulcíssimo, ele é amargo. Mas se você cospe ele, você cospe o próprio remédio.
Então, ele está comparando, né, essa doença e a cura dela com você ouvir, como ele falou, os nomes, sobre a forma, sobre as atividades de Krishna. Então, no começo, pode ser muito árduo, né? Inclusive, a gente vê que, às vezes, a gente está ouvindo uma palestra, né, ou está lendo, em geral dá um sono. Né? Eu sei quando vem os Maharajas aí, todo, na palestra, todo mundo assim, meio prestando reverência. Opa, prestando reverência. E, às vezes, ouvindo uma coisa, você vai numa palestra da Amway, sei lá o quê, você fica atento, né? Você não dorme. Né? Ou você vai ler um livro, uma revista das coisas do mundo, você fica acordado, vai ler as coisas de Krishna, né? Os Shastras, vendo só no rápido. Né? Isso é um sintoma da nossa icterícia, porque a gente tem sabor pela outra coisa ainda, né? O nosso sabor por Krishna é muito pequitinho, então dá essa coisa. E, talvez uma outra atividade também, passa tempo numa atividade para servir a Krishna, que cansa rápido. Né? Então, né, como ele está falando, apesar de tudo isso ser doce, no momento, não é que aquilo fique amargo, mas a minha percepção é amarga em relação àquilo. Né? Porque eu tenho essa doença. Né? Imagina, a gente está doente há quanto tempo? Segundo eles, aqui não tem um começo para essa doença. A gente sempre teve doente. Né? Desde tempos imemoriais, anadi quer dizer, sem começo, como diz Jiva Goswami no Tattva Sandarbha, né? Barri, Mukha, como diz no chamado Bhagavatam, que esse rosto, né? Ele está virado, ele está para fora de Krishna. A gente não está olhando para Krishna desde tempos imemoriais, como diz também no 15º capítulo de Jaiva Dharma, Jiva Tattva. Então, não é de uma hora para outra que a gente readquire esse gosto. Né? Isso também dá o exemplo da pessoa que é drogada, né? Adicta. Então, ele tem aquele vício, a gente tem um vício pela matéria. Não é fácil tirar esse vício. É muito tempo de vício, né? Que está meio colado na gente há muitas e muitas vidas. Então, não é de uma hora para outra. Então, ele tem o Padesha Prakashika Teika Niradharamana Das, que é o comentário. Quando os sadhakas, né, os praticantes que fazem sadhana, ainda estão afetados pelos obstáculos que impedem o progresso na vida devocional, que são chamados de anartas, né? Arta é o objetivo, anarta é aquilo quando você não consegue aquele objetivo. Suas mentes ficam perturbadas e inquietas. E às vezes a gente está cantando na Japamala e pensando, sabe, sei lá, Deus aonde. Você vê, é só como pano de fundo, às vezes o canto está como pano de fundo ali. Né? O seu foco está em outra coisa, e tem Hare Krishna. Né? Não predomina. Daqui a pouco eu tenho que sair, eu tenho que levar meu filho para o colégio. Hare Krishna. É muito legal isso, quer dizer, não é legal? É legal observar, né, esse mecanismo. Não, você faz. Como é que tem uns Vaishnavas lá de. Esqueci um lugar lá na Índia. Eles dizem que é como é que ele fala? Eles têm um nome interessante, que é a Japamala da rotina, né? Você faz aquele checklist que eles falam. Checklist Japamala, uma coisa assim. Você está ali. Daqui a pouco, quando acabar, o cara já está pensando quando vai acabar. Quando eu acabar, eu vou fazer isso, aquilo. Está fazendo checklist da rotina que ele vai ter durante o dia. Né?
Vou sair, vou pegar meu filho, vou não sei o que lá, vou fazer compra, Hare Krishna. É bem interessante, como o mecanismo da mente, né? A mente é muito louca, né? Então ela acaba enganando a gente, fala, não, tudo bem, você canta um pouquinho aí, mas, né, tem uma coisa que é mais importante, tá, tudo bem, eu permito você cantar como pano de fundo. Ontem até um Vaishnava lá no templo, ele estava falando sobre Mana Shiksha, que é o livro de Raghunatha Dasa Goswami, que são as instruções Shiksha para a mente. É bem legal esse livro. E ele sempre se refere à mente como bhai, né? Como irmão. Aqui mente é feminino, né? Mas mana vai ser masculino. Então ele se refere como irmão. Ah, meu irmão, faça isso, faça aquilo. Ele nunca vai de encontro à mente, nunca briga assim com a mente. Ele vai levando na esportiva ali, mente, né? Ele diz que justamente a mente, se você briga com ela, né, ela é mais forte que você, ela já está treinada há muitas e muitas vidas. Então a gente ainda não tem força para isso. A gente tem que levar na maciota. Pô, qual é, meu irmão? Vai levando, você vai enganando. Né? A gente sempre dá o exemplo dos pais com os filhos. Né? Porque um filho pequeno ele é um exemplo muito legal de mente. Porque eles querem aquilo ali, ele não quer saber se é bom ou ruim, né, se faz bem, ele não tem essa capacidade. Nem a gente quando é adulto. Então a criança ela quer pegar, e quanto mais você quer tirar, tu vê que ela aperta mais. Quem já teve filho pequeno, né, você pega um negócio que é perigoso, né, um brinquedo que ela pode engolir, aí se você pega e puxa, ela faz o quê? Ela pega e puxa, mais forte para ela. Né? E depois ela chora se você arranca. Agora, se você vem, aquele papinho, vem com o brinquedinho, bebê, sei que lá, sei que lá. Aí o que acontece? A mente dela, da criança, ela vai. Aí abandona aquilo que ela tanto queria, ela abandona. Né? É interessante. O pessoal fala, não, criança é pura. Pura não. Ela assim, inocente, mas não é pura. Tu vê como eles têm. Duas crianças às vezes brigam por aquele brinquedo, briga, não quer. A mãe empresta para ele, meu filho. Moleque. E assim que o outro vai embora, ele larga ali. O brinquedo que ele tanto não deixou o outro brincar. Né? Então, é bem interessante observar as crianças bem pequenas, que é bem da nossa mente mesmo. Né? Nossa mente se comporta como uma criança mesmo. E se você briga com ela também briga com você. Então, tem que levar na maciota. Dar uma coisa, distrair a mente. Por isso que nesse livro, Mana Shiksha, Raghunatha Goswami fala assim, não, mente, por favor, foque nos Vaishnavas, foque naquilo ali, não sei o que lá. Você já passou por isso é assim, é assado. Ele dá uns exemplos meio fortes, né? Ele não vai destruindo a mente nesse sentido. Né? Então, a gente tem que... É legal conhecer o mecanismo da mente para a gente poder levar ela mais ali, né? Enfim, tem que ser como Hanuman. Hanuman está sempre fixo em Rama. Qualquer coisa ele usa toda essa energia, toda a paixão dele para Sri Rama. Continuando aqui, então, né? Ele falou que os sadakas, quando eles estão ainda no começo, né? Eles estão ainda afetados por essas ondas mentais, né? Aí ficam meio perturbados, porque quando aquela história, né, da criança, quando ela não tem aquilo, ela chora. E, de novo, quem já teve criança, sabe que às vezes elas engasgam, é muito louco. Elas engasgam, estão chorar e pegam ar e começam a chorar de novo, porque elas querem aquilo, querem porque quer aquilo, né?
Então, tem mentes que são muito mais loucas, né? E chegam até a cometer atrocidades, porque elas querem aquilo, elas matam por aquilo. Que eu quero, eu quero, eu quero, é meu, é meu, é meu, é meu. Como uma criança enlouquecida, ensandecida, né? Então, por essa razão, não é fácil para essas pessoas desenvolver um gosto pelo nome de Bhagavan e seus atributos. Né? Ainda assim, eles não devem desistir, né, da sua determinação e continuar a fazer Namabhajan. Ou seja, mesmo se o gosto não vier, você vai continuar, tem que continuar. Mesmo que seja um pouco árduo aquilo, você deve continuar. Essa é a prática. Às vezes a pessoa quer ter logo um resultado, né? Mas não dá, né? Muito difícil, a não ser que você já tenha trazido de outras vidas, mas é aquela história, né? Quanto tempo a gente está viciado? Ninguém sai assim, rápido, do vício. Né? Então a gente deve sempre continuar. Por isso que é uma das características, né, que você tem que ter tolerância, paciência. Meu Gurudeva falava assim: você tem que ter. Eu tenho paciência com você, o Guru tem paciência com você. Imagina, o Guru tem muito mais paciência, então você tem que ter paciência também. Como é que vocês podem esperar que alguém seja paciente com vocês se vocês não são pacientes? Então, da mesma forma que esses. Imagina esses grandes mestres, podem ter uma paciência com a gente é doido. E eles têm uma paciência. Quantas vidas que eles não podem vir aqui ajudando a gente. De repente, aqueles discípulos têm mais problemas, imagina. Doideira, né? É aquela história que a gente sempre fala que na Shila Prabhupada, numa idade bem avançada, ele estava ali, brindava, na boa, tranquilo, fazendo o bhajan dele, do lado do Samadhi de Rupa Goswami. Pô, né? É o sonho de todo Vaishnava normal, digamos assim. Ficar assim, passar sua velhice, imagina, passou sua velhice ali, tranquilo, né? Sem precisar de nada, tem seu praçada, ouve aula todo dia, tranquilo, né? A morte perfeita, morrer ali, lá, perto do lado do Samadhi, né? Que é o mausoléu, digamos assim, de Rupa Goswami, né? Perfeição, né? Da morte, da passagem. E ele, né, já senhor, ele sai e vem para cá. Olha só que loucura. A gente é o contrário, a gente quer velho ir para lá, ele está com mais idade de vir para cá. E enfrenta um cara de doido, né? Roubam ele, e né, ele fica sem casa direito, na casa de um, na casa de outro, né? Tem que fazer muita coisa ali. Então, eles podiam muito bem ficar na deles ali. Né? Então, olha que paciência que tem com esse bando doido. A gente é bando doido. Né? Falando por mim, cheio de problema, né? Meu Gurudeva vinha aqui, né, em outros lugares, era todo mundo fazia fila para falar seus problemas. Problema. Aí fala, ai meu Deus, é só problema, né? Ele querendo falar uma coisa muito elevada e a gente com problemas pífios, né? Problemas pequenininhos. E para a gente parece, aquela coisa. Então a gente tem que ter paciência, tem que tolerar a gente mesmo, tem que ter paciência para a gente mesmo. Então, o que ele fala, né, que a gente não deve ter determinação, continuar a fazer o Namabhajan, mesmo que ainda esse gosto não apareça. Srila Prabhupada fala uma coisa interessante também, que Krishna é como um traficante, né? Que a primeira dose é grátis. Então, no começo, em geral, a gente tem aquele né? Sente aquelas coisas, é mal barato, mas depois aquilo, né, não continua. Né? Aquela coisa, aquele ímpeto, aquela coisa, ela, com o tempo, ela não continua. Só muitas vezes mais tarde, você tem, às vezes, uns reflexos, né, uns glimpses, uns vislumbres
essa coisa que faz com que você continue. Então, muita gente reclama, no começo era tão bom, eu acordava tão cedo, eu fazia tudo aquilo, perelhão, mas agora está difícil. Tudo vira rotina, automático. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estava ouvindo uma aula bonita sobre prestar reverência. O ato mesmo, né? De baixar a cabeça. E esse Vaishnava é muito bom. Ele falava, né, no começo, ele fala, eu mesmo. Eu baixava a cabeça, meditava no mantra que eu cantava, né, em todo esse ato. E agora, às vezes, passa assim no tempo, passa assim. Vou embora. Entrei, faço assim, nem baixo mais, vou. Né? Eu fiquei pensando, caraca, é mesmo, sabe que eu faço isso também? Às vezes até assim, oi? Né? Qual é a Krishna, né? Então, ele é interessante que ele tem uma aula discorrendo sobre isso, é muito bonito. Ele relaciona com Mamana Bhava Manbhakto Madhyadi Manamaskuru, é um verso que é muito importante, na verdade, dito que é o mais importante da Gita, no 18º capítulo. Acho que é 64, 18, 64, se não me engano. E ele fala como a gente deve se atentar a esse detalhe, né? O tema foi desse detalhe, mas há outros detalhes, para que aquilo não vire um rotineiro nesse sentido. Não? E a gente não confundir essa rotina com uma intimidade verdadeira com Krishna. Né? Porque no mundo transcendental, que essas pessoas elas têm intimidade, né? Elas podem bater na costa de Krishna, né? Elas podem brigar com Krishna, podem puxar a orelha, como Yashoda puxa a orelha de Krishna. Né? A gente já não está nesse estágio, a gente é mais uma negligência. Então, não confundir intimidade com negligência. Aí eu até, ontem eu estava no templo, eu falei, caramba, prestei mais atenção, prestei uma reverência, assim, aí eu olhei para ele, não é mesmo? Bacana o toque, né? Isso que é sempre bom a gente estar com o Vaishnava, né? A gente vai relembrando, às vezes, uma coisa, às vezes a gente já sabe disso, mas se esquece devido a isso, né? É bom relembrar. Então, ficar indiferente de Krishna, estou lendo em inglês, tá? Então, estando indiferente a Shri Krishna desde um tempo sem começo, como ele está falando aqui, que é o anadi, né? É chamado avidya, ou ignorância. Né? Então, isso é bem interessante, inclusive, essa frase, porque tem pessoas que acham, tem essa teoria, que a gente não corrobora nem um pouco, que a gente se encontrava no plano transcendental, né, ou Krishna Loka, ou Vaikuntha, que são diferentes níveis do plano transcendental, e que a gente, um belo dia, isso eu ouvi já uma vez, que a gente invejou Krishna e veio para o mundo da matéria. Né? Ou seja, ou de alguma forma ou outra, eu já ouvi essa versão, né, que não é corroborada de novo, que a gente estava no mundo transcendental e você quis ser Krishna e veio para esse mundo. Impossível, né? Inclusive, um dos 6, aquelas características negativas, né, raiva, loucura, diz que a única que você não pode usar para Krishna é a inveja, Matsya. E você admitiria que uma impureza, que um guna, entrasse no plano nirguna, onde não tem guna. Ou seja, no plano transcendental, qualquer um poderia estar sujeito a vir para cá. Né? Tem gente ainda, eu acho, que tem essa teoria. A gente não corrobora de jeito nenhum. Inclusive, Bhaktivinoda Thakura, Dharma, Jiva Goswami, Tata Sandarbha, eles vão esmagar essa teoria. Né? Então, a nossa, né, categoria, digamos assim, de diva, a gente nunca teve no plano transcendental, senão a gente nunca viria para cá por esses motivos. Né? A gente poderia vir acompanhando Krishna, vir, porque qualquer um de lá é um guru, né? Ele não cai de lá,
né? Isso é um pouco Adão e Eva, né? Aquela história que Adão e Eva estavam no paraíso, vem para cá, essa história, aquela perfeição, e né, você deseja, né, a história de Adão e Eva é interessante, porque mas eles eram perfeitos, não existia dualidade, tanto que eles estavam peladinhos, né? Eles não viam diferença entre homem e mulher, Adão e Eva tinham um paraíso, aquela história toda. Aí tem uma árvore ali, né, do fruto proibido, que é interessante que esse fruto, se você comesse, você seria onisciente, você teria o fruto do conhecimento, que parece essa teoria, né? Então, quando eles começam, a menina lá come com a serpente, né? Inclusive a serpente, ela rasteja no chão, ela é telúrica, né? A serpente também representa dualidade, que ela, do veneno, você faz o soro, né? Então pode matar, outro pode salvar. Ela come dessa fruta, né? E ela vê que o outro está pelado, que o outro é homem, que opa, olha para opa, a mulher que já se cobriu, né? E quando Deus descobre aquilo, manda eles para cá, né? Vamos ralar, vamos fazer karma. Porque eles não faziam karma, entre aspas, né? Eles só usufruíam ali daquilo ali. Então, quando eles fazem isso, né, eles têm que trabalhar o suor, o pão, né? O pão tem que arar, construir o pão. Então, uma coisa similar, né? Então, a gente fala um pouquinho isso como eles chamam preaching techniques, né? Técnicas de propagação, para a pessoa entender mais, que é um pouco mais complexo. Mas é dito, né, que a gente está, como ele está falando aqui, somos indiferentes a Krishna, o Barri e Luca, né? Desde tempos imemoriais. Porque se a gente estivesse lá esse pensamento nunca passaria pela nossa cabeça, de querer vir para cá, digamos assim, ou querer assumir a posição de Krishna, né? Isso é impossível. E é similar também essa ideia à teoria Mayavada de Shankara, né? Que Brahman ele é temporariamente coberto por Maya, né? Tanto que a gente chama de Mayavadi, né? O teórico de Maya, ou seja, que Maya ela pode encobrir um pedaço, entre aspas, de Brahman. Então, para Shankara, Brahman é justamente essa energia, né? É o uno, aquele uno. Não existe nada além de Brahman. Brahman, Kalo e da Brahman. Sarva Kalo e da Brahman. Tudo é Brahman. Eu sou Brahma também. Aham Brahmasmi. Fala também esses Mahavakyas, né? Que são os grandes ditos para ele. Lembrando sempre que Shankara é Shivaji, né? Então, essa é a função dele. E ele fala que justamente uma parte de Brahma ela é encapsulada por um negócio chamado Upadi. Né? E quando esse Upadi ele é quebrado por Vidya, pelo conhecimento, você volta a ser Brahma. Então, uma coisa similar, bem interessante isso. Ou seja, estou em Goloka, Vrindavana, né? Eu sou uma parte encapsulada, eu sou encapsulado por Maya, venho para cá, destruo Maya, volto para lá. É bem interessante. Enfim, ele continua aqui. Nesse verso, tal avidya é comparado à doença, né, da icterícia. Quando a pessoa está afligida com essa doença, sua língua tem um sentido deformado, né, o gosto fica deformado. Embora os nomes, a forma, a qualidade, passatempo de Krishna sejam docíssimos, né, como o açúcar cândido, a pessoa que está doente dessa forma não encontra gosto, né? Às vezes até acha chato, né? O cara só fala de Krishna. Vocês são muito radicais, né? Aquela coisa é chata, cantando. O cara está sempre contando está repetindo, né? Vamos variar. Por regularmente você comer esse açúcar, né? Essa icterícia ela vai indo embora. Então, aos poucos, né? Não é que um dia você, sentiu doce. Esse doce ele vai aos pouquinhos acontecendo, né? Um pouquinho acontecendo. De forma similar, por diariamente cultivar de uma maneira regulada os membros de Bhakti,
encabeçados por realizar Krishna dos nomes, né? Realizar Krishna dos nomes de Krishna, realizar Kirtana dos nomes de Krishna e ouvir as narrações dos seus passatempos, né? Os anartas, essas coisas que te impedem a chegar ao arta, né? A seu objetivo, elas, como a tendência a cometer ofensas, elas vão sendo erradicadas, né? Vão sendo erradicadas. Erradicar vai tirar pela raiz. E o amor natural por Srinama e Harikata vai despertar dentro dele, né? De novo, né, que é por isso que eles, os grandes Vaishnavas, sempre falam que isso aqui não é uma religiosidade, uma coisa que você possa trocar. Eu sou Hare Krishna e virei espírita, sei lá. Não. A gente não é Hare Krishna nem espírita. Nós somos divas, somos servos de Krishna, ou qualquer forma dele, autêntica. E isso nunca vai mudar, independente de eu achar que sim ou não, né? Independente de eu querer ou não. Essa natureza ela sempre vai existir, vai se manifestar ou não. E agora vem o Pilsha Vashni Vritti. Nesse terceiro verso, no terceiro verso do Sri Upadeshamrita, as qualidades e atividades que nutrem Bhakti foram dadas. Em adição a essas qualidades e atividades, esse verso aqui descreve o procedimento para o cultivo de cantar Krishna Nama e assim por diante, com Sambandha Jnana, né? Você lembra que ele falou isso? Jnana é o conhecimento de Sambandha, que é o relacionamento entre Krishna, a diva, a matéria, Maya, né? Maya e Krishna, e o relacionamento entre esses três. A língua afligida pela icterícia da ignorância não pode narrar os passatempos de Krishna ou cantar seu nome. De forma regular, né, aceitar esse açúcar cante do ouvir e cantar Nama, Rupa, Guna e Lila, né, ou seja, Nama, nome, Rupa, forma, Guna, atividades, características, e Lila, atividades, né, com grande respeito, seremos capazes de erradicar a doença da ignorância. Cada diva, cada ser, né, como uma partícula diminuta, consciente, dentro de um raio, né, do Sol Krishna, como ele está falando, Krishna Sun, completamente consciente, é por natureza um eterno servo de Krishna, que a gente está falando. Né? Quando a diva esquece esse fato, ela é capturada pela doença da ignorância. Por isso, ela fica desprovida desse gosto pelas atividades devocionais, né, encabeçadas pelo cantar do nome de Krishna. Por ter uma boa companhia, né, você adquirir essa boa companhia, e pelo resultado da misericórdia recebido por Sadhu, a pessoa santa, o Guru e os Vaishnavas, ela se torna capaz de relembrar tudo isso, né, o nome, as atividades de Krishna, a qualidade, assim, e gradualmente obtém a percepção do seu eu eterno. Como a realização da sua natureza eterna gradualmente se expande, o seu gosto por atividades devocionais, como cantar Krishna Nama, ele vai incrementando de acordo com isso, né? Como a gente falou, né? Assim como o gosto do açúcar cana, ele vai aos pouquinhos, ficar um pouquinho mais doce, mais doce, mais doce, até que você percebe a doçura, a inteireza da doçura. Simultaneamente, a ignorância é dispersa passo a passo. Essa é a base da comparação do açúcar candy. A língua de uma pessoa aflita pela icterícia não vai encontrar o gosto, né, do açúcar candy, mas regularmente isso vai gradualmente sendo
curado. Portanto, com entusiasmo, fé firme, paciência é fundamental, devemos, assim, sempre continuar a ouvir e cantar os nomes, formas, qualidades e passatempos de Krishna. Anuvriti, comentava Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, os nomes, formas, qualidades e passatempos de Krishna são comparados ao açúcar candy e a ignorância, a icterícia, né? Aí ele vai falar praticamente a mesma coisa, né? Que essa troca vai acontecendo, né? E é interessante que ele fale de novo aqui, né? Que a diva, ela é engolida pela ignorância, devido à sua independência Krishna, que não tem um começo no tempo. Não tem começo no tempo. Não. Reforçando de novo, né? Essa história que a gente não teve nunca um contato direto com Krishna. Nunca tivemos. Se a gente tivesse, a gente nunca viria para cá. Então, nós somos filhos de Mahavishnu, digamos assim. A nossa história, ela vai começar com Mahavishnu, que injeta as almas com seu olhar, né? Se, contudo, uma pessoa continuamente, né, toma esse remedinho, né, com grande, ou seja, de ouvir todas essas coisas com grande honra e fé, essa doçura gradualmente vai acontecendo, né? No Padma Purana, Swarga Kanda 48.56, é confirmado que o principal efeito dos santos nomes será imediatamente experimentado por aqueles que estão materialmente envolvidos assim, de uma forma muito grosseira. Então, ele cita o verso. Satchadeha dravina janata loba pashandamadiye nikshipitan syanapala janakan shigran evatravi. Ó Brahmana, se o santo nome do Senhor é jogado aos ateístas, né, falado aos ateístas, que são, tem muita sensualidade ao corpo, às posses materiais, aos métodos familiares, ele não vai muito rapidamente produzir o fruto do amor por ele. Tem uma perguntinha aqui, tem uma mãozinha, estou vendo uma mão. Uma mão. Por favor, pode falar. Oi? Alô? Escuta agora? Prabhu, uma pergunta, é um pouco relacionada a algo que o senhor falou antes. O senhor lia ali que nós devemos tomar muito cuidado em não beber o veneno no corpo do Vaishnava, né, no caso de ver defeitos mundanos, características mundanas. Mas eu vejo assim que é algo muito difícil da gente parar de perceber, né, as características das outras pessoas e acaba levando isso também analisando os Vaishnavas, né? Então eu acho difícil, eu não sei se é possível, né? Mas eu acho que deve ter algum jeito de perceber a situação em que a pessoa percebe aquela característica do Vaishnava, mas não critica aquilo, não toma aquilo como negativo e não diminui, por exemplo, a fé no Vaishnava, a fé no Guru, mas sim reconhece aquela característica. Um exemplo, né, que eu fiquei imaginando assim. Vamos supor que o Guru da pessoa seja uma pessoa um tanto ingênua, e aí quando vai fazer um negócio, o Guru é facilmente trapaceado, as pessoas acabam ganhando dinheiro em cima do Guru. Então o discípulo vê isso e começa a tentar se oferecer para fazer um serviço ao Guru, de fazer negócios no lugar dele. E o Guru, às vezes,
não quer aceitar esse serviço, não pede esse serviço. Então, o discípulo, ele tem a opção de falar assim, poxa, eu vejo que ele é ingênuo, ele vai ser passado para trás, e ele não está querendo aceitar minha ajuda. Além de ingênuo, teimoso. Aí fica assim, né? E fica chateado assim, com o guru, porque o guru não se dá conta que está perdendo dinheiro, às vezes, que os discípulos estão dando para ele e tal, está fazendo maus negócios. Fica chateado e, às vezes, até se separa do guru por causa disso. E aí, de outra forma, o discípulo fala, não, ele é ingênuo, ele também é teimoso, mas ele é meu guru. Então, essas características eu não vou ficar imitando, não vou ser teimoso, não vou ser ingênuo também, mas ele me entrega Bhakti, eu quero aprender Bhakti com ele. Eu vou aceitar a guia dele porque ele realmente me entrega algo que eu não tenho, que é Bhakti. E o demais eu tenho, né? Eu tenho esperteza, eu não sou tão teimoso assim, mas tudo bem, se ele é, né? Isso é uma característica que eu não quero. E eu não vou pegar isso dele, mas eu respeito muito ele, porque ele me entrega algo realmente incrível. Ele está me dando Krishna. Então eu vejo que daria para ter essas duas atitudes. Só que essa outra, eu acho muito difícil, né, de ter, claro, né? Eu estou falando em teoria, mas eu fico perguntando para o senhor se é possível desenvolver esse tipo de atitude, né? De a pessoa ter observar assim as características do guru e mesmo assim obter um entendimento que a parte transcendental, a parte de guru, né, aquele lado que representa esse lado swarupa, né, da pessoa, que é o guru, a pessoa não abandonar, não deixar isso de lado. É possível, Prabhu? Como é que se constrói isso, assim? Como é que a gente, né, que está neófito e vai se dando conta das características, pode chegar aí? Porque eu acho que no início a gente tem a tendência muito a idolatrar a pessoa e engolir todos os sapos e às vezes até fechar os olhos para certos erros, para certos defeitos. E a pessoa prefere nem olhar aquilo, não ver aquilo. Mas eu acho que a coerência está justamente em ver e não ligar para aquilo, dar mais atenção para o lado Swarupa. Como é que o senhor podia, por favor, falar um pouco disso, me ajudar? Então, como a gente falou mesmo, como você falou também, é muito difícil essas coisas. Mas, em geral, usando esse teu exemplo mesmo, um guru, ele nunca é ingênuo. Um guru mesmo, né? A gente tem que ver que a coisa mais difícil é saber se realmente ele é... Porque nesse verso ele está falando mais da pessoa pura mesmo. Né? Então, tem duas dificuldades aí. Né? Primeiro, o que não é muito legal, mas fala, será que o meu guru é puro mesmo? Né? Não é ideal, porque é dito que você tem que ver seu guru sempre como puro. Mas também, ao mesmo tempo, você pode estar sendo enganado, né? Como, infelizmente, já tiveram casos assim. Né? Não necessariamente o guru te enganou de propósito, né? Às vezes ele mesmo achava que era guru, mas não tinha essa capacidade. Já viu, a gente conhece, né? Casos assim, já vi casos assim. Então, talvez uns sejam meio feito aquilo meio de propósito. Né? Então, tem essas duas percepções, né? Um suposto guru que enganou você de propósito e um suposto guru que acreditava que realmente ele era guru, mas não era a má intenção dele, né? Então, como é que eu vou me comportar em relação a esses dois tipos e como eu vou me comportar em relação ao guru puro mesmo? E como é que eu vou perceber esses três tipos? Né? Meu Gurudev falava que mesmo se seu guru não for puro, mas se ele for inocente, se ele estiver seguindo as coisas, mas ele não é muito elevado, ele falou que você tinha que ter sempre servi-lo. Porque mais tarde, Nityananda Prabhu, que é o Akanda Guru Tata, é o princípio do guru, ele vai te levar para um guru fera mesmo, né? Um guru que é bom. Então, Nityananda Prabhu está dentro de você, ele vai perceber a sua sinceridade, né? E vai levar você para um guru que seja autêntico. Né? E porque muitas vezes a gente compartilha com a natureza enganosa do próprio guru. A Neida. Falou, Neida. Radê.
Porque às vezes o pessoal fala, esse pessoal é inocente, está sendo enganado. Muitos não são inocentes, eles querem, eles aspiram a ser que nem esses líderes, né? Então, eles estão sendo enganados para um dia poder enganar. Eles querem aprender como enganar, de forma, às vezes, consciente ou inconsciente, né? Então, voltando aqui, né, o caso de um guru extremamente puro mesmo, né, puro mesmo, ele não é inocente, ele não é ingênuo, né, ele não é enganado, né? Muitas vezes, só que é difícil, às vezes ele exibe essas coisas, alguma coisa assim meio diferente. Você vê que Srila Prabhupada, ele era muito esperto. Quem enganava Srila Prabhupada? Né? Se a gente já vê a biografia dele, os discípulos eram enganados, mas ele não. Srila Prabhupada é muito inteligente. Porque diz que o guru mesmo, ele sabe tudo, inclusive material. Sabe tudo. Ele não exibe sempre isso. Porque às vezes, né, o guru, você acha que o guru não fala todas as línguas, ele pode falar todas as línguas, ele pode exibir poderes e tudo. Mas meu Gurudev também falava que essa fraqueza, entre aspas, essas necessidades do guru, elas são fundamentais para o discípulo desenvolver um relacionamento com ele. Tem os yogis que morrem, estão inteirinhos, ficam doentes. Então, você acaba o quê? Tendo uma distância. Quando o guru fica doente, esse tipo de guru, né, fica doente, entre aspas, você começa a se preocupar com ele. Isso vai criar o quê? Apego. Isso é super importante. Pô, meu Gurudeva tá doente, eu vou levar algo para ele. Aquilo toca, amolece no coração. Né? Então, isso é muito bom. Né? Porque esse guru aparece na sua interesse. Né? Assim como o Krishna. Se Krishna vem, eu sou Deus, como é que a Yashoda vai puxar a orelha dele? Né? A atividade ela não é gerada. Então, o primeiro ponto, mais ou menos, seria, será que é uma coisa até meio muito ideal, mas será que esse guru que eu escolhi está nesse nível, né, de a minha entrega total? Porque eu posso me entregar completamente a essa pessoa e depois ter uma grande frustração. Quando ele se mostrar que ele não é, como também já vimos casos assim, né? A pessoa se entrega, para aquela pessoa, entrega a sua vida, 20, 30 anos, durou quase com uma menina e com a grana. Eu quero, meu Deus, ele me enganou esse tempo todo, não quero saber de nada, tudo malandro. E vai, né? Então, é uma coisa bem difícil, né? Uma coisa muito particular, né? Para cada um perceber isso, né? Até onde, como você falou, meu guru está sendo ingênuo e ele não está me deixando ali ajudar nele. Onde eu devo ir? Eu devo ajudar meu guru? Se ele é guru mesmo, ele não está ingênuo, ele não está sendo enganado. Minha percepção está sendo errada dele. Né? Então, ele, de alguma forma ou outra, ele está dando misericórdia àquela pessoa, enganando, ele. De alguma forma, ele está criando um relacionamento com essa pessoa. Né? E, se ele não for um guru muito elevado, continua servindo ele. Mas, porém, ele é sincero. Ele não quer, Maribol, deixa ele, mas eu vou continuar servindo ele. Já que, como ele está me dando alguma coisa, ele está me dando algum tipo de conhecimento. E como ele é meu superior, eu continuo servindo ele. E se eu for sincero, como diz Srila Gurudeva, né? Nityananda Prabhu vai ver essa sinceridade, que ele é o guru original, e vai levar você e talvez até ele, né? Para um guru high level, de alto nível, né? Onde os dois possam progredir mais ainda. Eu me lembro que teve muita essa confusão, porque o meu Gurudeva, ele é Narayana, né, que diz que ele é o refúgio dos naras, das pessoas, e muitas pessoas que o guru, ou por morte, né, às vezes o guru, né, ia passar para outro plano, muitas pessoas iam procurar ele quando ele estava vivo, a gente via nos parikramais,
muita gente de outro guru, a gente, era muita gente mesmo, vinham procurá-lo e ficavam com ele, né? Então, por isso que ele diz que o nome dele era Narayana, que é o refúgio dos seres, né? E ele sempre dava muita honra, ele sempre falava, não, você tem que glorificar seu mestre, sempre glorificando seu mestre, eu só estou aqui para ajudar vocês, eu estou servindo a esses gurus, né, porque vocês são filhos dele. Tanto que era um relacionamento diferente, que ele fala, não, o relacionamento de Shiksha Guru é diferente do Diksha Guru, é um pouco mais íntimo. Em geral, o Shiksha Guru, ele fala mais, ele explica mais o Diksha Guru, né? Então, e ele falava isso, né? Quando se o Guru, ele é um pouco fraco, mas é sincero, mas está no nível mais elevado que você. Inclusive, é interessante que a tendência dele, como ele é mais avançado, de perceber alguém superior, é maior. E ele falava assim, se esse guru impedir você de ver esse guru mais elevado, abandone-o, com respeito. Se esse guru é sincero, ele vai falar assim, olha, eu vi uma pessoa muito mais elevada que eu, e eu vou te levar a ele, eu vou junto. É bem interessante. E meu Gurudev sempre fala, nunca o abandone essa pessoa, que ela é muito sincera. Não, mas sempre vai ser seu guru, vai ser essa pessoa que te ajudou e está te ajudando ainda, né? Apesar dele ter outro como guru, que é mais elevado que ele. Também já vi casos assim, da pessoa que entregou, né, o guru, ele falou assim, olha, meus discípulos são seus. Eu achei isso legal pra caramba. Ele viu que o outro era muito mais elevado que ele, falou, olha, meus discípulos estão à sua disposição, né? Eu já não considero eles nesse sentido, meus discípulos, nesse sentido, né? Então, ele deu ampla liberdade para todos os discípulos dele, se vocês quiserem ficar com ele, vai lá mesmo, porque eu estou com ele. Achei muito legal da parte dele, né? Porque às vezes tem uns gurus assim que eles são meio muito querem, né, meio exclusividade, mesmo quando tem o mais elevado no planeta, né? Então é mais ou menos isso aí. Não sei se ajudou, você respondeu um pouquinho, né? Mais ou menos assim, pelo menos que eu vi do meu Gurudeva, e a gente vê essa coisa. Mas é complicado. Prabhu, eu ainda tenho uma questão que é, assim, a gente vê, por exemplo, ao lado de Sri Chaitanya Mahaprabhu, alguns devotos, assim, que estavam ali associados diretamente com Sri Chaitanya Mahaprabhu e tinham dificuldade em cuidar do dinheiro deles, se entravam em dívidas, foram ameaçados de morte por causa das dívidas deles. E aí, inclusive, né, dentro do passatempo ali do Lila, pediram a intervenção, né, de outros Vaishnavas para ajudar, para apoiar. Então a gente vê assim que a diversidade é muito grande, né, e às vezes assim esses aspectos, entre aspas, mundanos, não correspondem à perfeição, à excelência do que a gente considera, né? Então, por exemplo, esse fator da ingenuidade que eu falei, né? Assim, a gente vai ver que às vezes, por uma característica externa, o devoto, às vezes, sei lá, tem qualquer característica assim, né? Como ingenuidade, por exemplo. Né? E o senhor comentou ali que o devoto puro, ele não é ingênuo. Então, assim, aí, na hora que o senhor estava falando, eu lembrei disso, né? Assim, poxa, mas a gente vê situações em que acontecem, assim, da pessoa, ela não ser expert em uma determinada área e ela pode cometer, entre aspas, algum engano, né? E a gente vê, por exemplo, o Yudhishthira Maharaj, de certa forma, né? Passando por aquela situação, bom, aí tem vários passatempos em que a gente vê, às vezes, os devotos entrando pelo cano e assim, e aí depois o Senhor Supremo vem ajudar ele de algum jeito, né? Assim, vem dar uma força, né? Ou os devotos mesmo, como o senhor falou, né? Os discípulos vêm ali e dão um apoio. Então, o fato da pessoa ser ingênua indica que ela não é pura, porque mais ou menos deu para entender isso na sua fala. E eu não pergunto isso assim, desafiando, mas eu realmente não tinha esse conceito comigo antes. E eu não sei se eu devo obter agora,
Entende assim? Mas eu achava que não, que essa questão de lado mental, personalidade, tudo isso é como uma condição material que às vezes o devoto tem, mas isso não não fala sobre a adhikara espiritual da pessoa. Então, como ele falou aqui mesmo no verso, devoto, então, de novo, né? Pura mesmo, pura mesmo. Ela nunca vai ser ingênua, porque ingenuidade é uma característica de tamas, né? Ignorância é tamas. Então, nirguna não não se exibe guna e nirguna, né? Então, essas pessoas... Agora, a minha percepção, como ele disse aqui, né, que eu estou vendo bolhas no Ganges, lama, eu acho que é sujo. Então, esse próprio sentido de achar que ele é ingênuo, né, ele não é ingênuo, é a lila que ele está fazendo. É óbvio que você citou várias histórias que é todo mundo top, todo mundo alto nível, né? Então, no nosso caso, no meu caso, eu não estou participando de uma lila com Mahaprabhu, com Krishna, né? Digamos, eu não sei, assim, agora não dizendo no meu caso exatamente, eu não sei se meu guru ainda é isso também. Eu estou participando de uma lila, então certos exemplos que esses grandes Vaishnavas, como Yudhishthira é um companheiro eterno de Krishna, né? Então, quando ele vacila, entre aspas, quando ele entra pelo cano, entre aspas, nunca é, tudo é lila. Então, não tem nenhum aspecto de guna ali, né? No máximo, eles estão dando exemplos para a gente, como no caso daquele discípulo não, que seguia Chaitanya Mahaprabhu, e ele se mata, né? Ele aparentemente comete uma ofensa, que ele é brahmachari, olha para a menina, na verdade, ele só dá uma olhada para a menina. Mahaprabhu não aceita ele de jeito nenhum, e ele acaba ficando... Todos os Vaishnavas tentam interceder, e ele acaba se matando. É uma coisa bem dramática. Caramba, que doideira, né? E era um erro muito pequeno. E, ao mesmo tempo, Raya Ramananda, ele vestia as meninas. Tudo bem que ele não era um brahmachari, mas ele vestia as meninas peladas, ensinava, né? E Mahaprabhu abraçava ele, pererel, né? E outro lado também, Mahaprabhu, quando ouve um canto, ele vai correndo e canta, e Govinda, que era o secretário dele, Mahaprabhu, é uma mulher que está cantando, ele já era sannyasi, é uma mulher, aí ele para, né? Aí ele fala para Govinda, você salvou minha vida, né? E outra história, tem uma senhora que sobe no colo de Mahaprabhu, põe em pé aqui de Mahaprabhu para ver Jagannatha, né? Então, aparentemente, são díspares essas histórias, né? São contraditórias, mas cada uma quer dar um ensinamento para a gente, né? Então, esse é o caso da lila. Então, eles podem ser ingênuos ou não, e nunca vai ser uma ingenuidade material, porque Krishna também tem uma palavra que ele chama mugdha. Mugdha também quer dizer ingênuo. E sarvanya. Então, Krishna, às vezes, exibe um aspecto sarvanya e, às vezes, mugdha, né? Ele exibe seu aspecto onisciente para essas pessoas, e, às vezes, como a gente deu o exemplo de Mãe Yashoda, né? Imagina Krishna sai correndo de... Todo mundo tem medo de Krishna, né? Do mundo da matéria, do tempo. Ele diz que a própria morte personificada teme Krishna. E ele fica correndo. E Yashoda, vai me pegar. Então, aí ele exibe o aspecto mugdha, não sarvanya. Ele abre a boca, tem todos os universos, né? Então, o aspecto Ashwarya dele, Yashoda, né, alguma coisa, ele está infantarmado, ele fecha a boca, aí começa a chorar, mugdha, né? Então, os Vaishnavas exibem essas coisas também, os aspectos sarvanya e mugdha, né? Às vezes exibe um aspecto como se eles soubessem tudo mesmo, e outras não, justamente para desenvolver esse relacionamento. Isso com eles, né? Com a gente, outra história. Então, nem sempre esse guru, ele é purão, né? Esse que é o ponto difícil, né? Então, realmente, ele pode estar sendo ingênuo, materialmente falando, mesmo porque a matéria ainda toca nele.
Nesse caso que a gente está falando, a matéria não toca neles, mas eles exibem essas coisas, como ele falou. A água do Ganges tem lama, tem isso, mas continua pura. Agora, como é que você vai perceber quem é quem? Esse sim é o ponto. Será que meu guru realmente é puro? E essa suposta ingenuidade ou suposta outra característica faz parte da lila dele ou é um defeito que ele ainda tem porque ele não é puro? Né? Aí é o pulo do gato. Como é que eu vou perceber isso? Aí sim é um ponto bem difícil de perceber. Né? Porque como a gente ainda não tem essa pureza, é difícil perceber quem é puro. Por isso que a gente recorre, em geral, aos Shastras e aos Vaishnavas, às vezes, que vão ajudar um pouco, né? Como o primeiro verso, né? Vajo, vegano, manasakroda, vegano. Será que ele tem esse controle, né? Que é um dos primeiros, é o primeiro verso e um dos primeiros pontos para você ter uma análise do seu guru. Então, será que meu guru é puro mesmo? Isso é um pensamento legal, né? A gente entra aí num paradoxo, às vezes. Né? Porém, a gente vai cantando, vai orando para Krishna, né? Vai orando para Srila Prabhupada, para os gurus puros, Guru Varga, né? Guru Varga é essa linhagem. Caso a pessoa tenha essa dúvida, e a gente ora para Nityananda Prabhu, fala Nityananda Prabhu, Srila Prabhupada, pessoas que a gente tem a gente já considera mesmo puro, né? A vida dele já mostrou isso. Me orienta, né? Poxa, será que eu estou fazendo correto? Será que o que eu devo fazer nessa situação, né? E se a pessoa é sincera, as coisas vão acontecendo. Em geral, as coisas vão acontecendo. Elas vão encaixando, você vai vendo uma coisa, fala, caramba, é isso mesmo. Ou caramba, não é isso. Né? Vão acontecendo os fatos, percebendo, cai alguma coisa na sua mão, que você lê e te dá uma iluminação. Né? Mas é complexo. Né? Olha só, apesar de você ter que achar seu guru puro, ele pode não ser. Né? E posso estar indo numa furada ou posso estar indo numa coisa mais inocente. Né? E muita gente que está lá em cima usa isso. Não, você não deve me questionar. Né? Você não deve questionar o guru. Pereréu, pereréu. Ele pode usar isso também. Né? Então, como é que é? Siddhartha Maharaj fala que está andando no fio de uma navalha. Então tem que confiar em Krishna, fazer as práticas que Nityananda Prabhu leva a gente, né, a ver um dia. Um dia se pode abrir, realmente ele realmente não é. Mas tudo bem, aquilo não foi perdido, se a pessoa foi sincera. Né? Ela vai ser levada a uma pessoa que vai poder acolher ela mesma. Né? Não sei se responderam, se ajudou, mas, de novo, né, o que a gente ouve do Guru Varga, do Vaishnava, mas é uma situação extremamente delicada, isso, muito delicada. Né? E a gente já viu, né, que pessoas, como eu falei, né, dedicaram suas vidas a pessoas que não têm essa pureza, né, e uns se recuperaram, né, entenderam, por isso que é importante também Guru-tá, você entende que aquilo ali aconteceu e eu errei, ele errou, eu errei também, Haribol, mas o Guru existe um Guru, talvez não seja aquele meu, mas essa pureza existe, vou correr atrás daquela, e outros ficaram frustrados, achando que nada mais existe, e não dá, né? Então, realmente não estavam preparados para aquilo ali. Né? Muitos, inclusive, que aspiravam em ter aquela posição, muitos eles vão renegar. Né? Não eram tão inocentes assim. Né? Eu vejo que o pessoal fala muito de certos segmentos religiosos, está enganando os inocentes. Então, de novo, né, a maioria eles querem chegar naquele ponto para enganar também. Né? Então, a gente tem que autoanalisar a gente também.
mas é uma questão muito delicada. Aí vamos ver, né? Espero ter ajudado. É porque eu já passei por uma coisa similar. Eu tive outro guru, né? E graças a Krishna, a Guru Varga, eu não fiquei assim, agora eu não acredito mais em ninguém, né? Eu acreditava em Srila Prabhupada, né? Na minha loucura mesmo, na minha infantilidade e tudo. Eu acreditava que Srila Prabhupada era um guru puro, né? E eu me fiava mais nisso. Falei, meu guru não é lá essa coisa, né? Fez uma coisa estranha, enfim, não vamos entrar em detalhe. Mas eu falei, caramba, né? Eu fiquei meio um Ronin. Sabe o que é um Ronin, né? Ronin é um samurai que não tem mais mestre. Ele não tem mais para quem lutar. Ele vai lutar por quem, Ronin? E ele sai, né? O Ronin saía pelo Japão, assim, meio desorientado, procurando um mestre para ele ser o samurai. Então você fica meio, pô, né? Para quem eu vou lutar? Para quem eu vou encomendar agora? Né? Se eu duvido dessa pessoa, por que eu fico falando, e a pessoa pergunta, mas onde está esse guru? Né? Eu falei, nem eu sei. Então a gente tem que orar para Nityananda Prabhu, né? Porque ele ilumina a gente. E, né, você percebe, às vezes, essa pessoa não é adequada para mim, não é isso que eu quero, né? Ela não está me dando o que eu estou vendo no Shastra. Eu vi uma diferença entre ele e o que o Shastra fala. Que antigamente, né, tinha essa história, quando os gurus começaram a cair, eu perguntei isso para as pessoas que eram superiores, né? Falei, vem cá, eu não estou entendendo, como é que um guru cai, se eu aprendi aqui que um guru é puro, né? E essas pessoas davam umas desculpas bem esfarrapadas. Aí eu falei, cara, não está muito bem, né? Inclusive falei com o próprio guru e também deu umas coisas meio estranhas. Eu falei, então, beleza, eu não vou abandonar esse processo, não quero abandonar, porque eu sei que isso aqui é bom. E fiquei anos e anos e anos sem guru, né? O Ronin. Mas a gente, por uma razão ou outra, Nityananda Prabhu deu essa graça e eu encontrei alguém digno disso, né? Eu não sou digno, mas ele é digno. Então, aconteceu isso. Beleza? Então, são 8h05. Prabhu, eu agradeço muito. Eu vou depois escutar novamente sua aula. Eu estou já no meio do trabalho, aqui no meio da correria, mas muito obrigado mesmo, Prabhu. Obrigado pela atenção aí, pela disposição. Estamos aí. Então, acho que a gente encerra por agora, já são 8h05. Mas foi bom, legal. Né? É isso que é bom também, a gente ver e botar isso em prática, né? A gente ler, mas e na nossa vida, né? O que está acontecendo? Analisar, né? Eu tenho isso, né? Que isso seja uma coisa muito importante para a gente. Ok, então. Jai Shri Radhe. Nos veremos. Gratidão, Prabhu. Obrigada. Bom dia para todos aí. Bom dia. Hare Krishna. Radhe.